das ruas. Peito à mostra, vozes agudas. Ou são as bombas que caem no solo, tremem os corpos das crianças de colo. Mulheres à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa. Jovens mulheres, adolescentes, lutam por todos, até os descrentes. Imóveis ficamos sem reação, somente nos restam os calos nas mãos. Mulheres à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa. Elas não temem o covarde opressor. Elas não fogem do perigo da dor. Pontas de lança da revolução. Dedico a você essa canção. À frente da tropa. À frente da tropa. Mulheres à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa.
coisas boas. Elas não temem o covarde opressor, elas não fogem do perigo da dor, vontade de lançar da revolução. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui quem que entrou. Cauano, Jonathan. Só ver quem está aqui. Ana Flávia, Jonathan, Júlia, Cauano, Maria Eduarda. Maravilha. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar tranquilos, tá? Não precisa se preocupar, não. Vocês estão me ouvindo agora? Eu não sei se eu liguei já o meu microfone aqui. Deixa eu ver no chat aqui. Sim, professor. Ah, beleza, querido. Então, vamos lá. Bom, já são 1h03. Hoje eu quero tentar ser bem rápido. Não sei se eu vou conseguir, mas a minha meta é ser bem rapidinho, tá, gente? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Deixa eu ver como é que eu faço. Compartilhar tela. Vamos lá. Então, aqui eu estou na sala do terceiro D. Né? O mural está assim, né? Sempre eu coloco alguma coisinha lá que pode ser que seja interessante, algum comunicado, né? O Alex, eventualmente, também pode dar alguma informação por aqui, né? Depois, a gravação dessa aula eu posso colocar ali também, além de mandar no WhatsApp para vocês, tá? Olha só. Esse tópico aqui, ó, chamadas, ele está aqui embaixo, porque eu quero sempre dar prioridade para as atividades, né? Então, a chamada de hoje é essa aqui, quarta-feira, dia 13 de maio, tá? Semana passada teve a do dia 6 e dia 22 na anterior, né? O que acontece? Por esse formuláriozinho aqui, eu estou fazendo ele como se fosse uma espécie de lista de presença, tá? É a mesma coisa que uma lista de presença, só que é virtual, né? Passaria lá para vocês uma folha de papel para vocês assinarem, é a mesma coisa aqui. Você só precisa entrar e marcar a presença, né? Aqui no terceiro D tem 30 atribuídos, até agora 7 responderam, né? Então muita gente ainda não deu presença. É importante lembrar que eu farei depois, por esse método aqui, a atribuição de 2 presenças, tá? No livro de registros online, no LRCO, tá?
mas a Secretaria de Educação vai fornecer um outro formulário, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar agora para vocês. O formulário que a Secretaria de Educação está fornecendo vai ser diferente, vai ser esse aqui, ó. Eu vou colocar a chamada formulário CED, né? Por enquanto, esse formulário só funciona para os primeiros anos, tá? E é um formulário que ajuda um pouco, porque o aluno respondendo aqui vai direto para o sistema. Não precisa que eu exporte o relatório e daí vá marcando presença um por um lá, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que agiliza. Então, aí, provavelmente, serão 2 por semana. Mas a Secretaria de Educação começou isso com os primeiros anos, por enquanto, tá? Os segundos e os terceiros, eu acredito que serão depois, né? Aqui, deixa eu ver, no terceiro B, como é que está a situação? Tá aqui também a chamada, né? 2 responderam até agora. Até quero levar isso aqui lá para baixo, para dar prioridade para as atividades, né? Então, uma outra coisa interessante de vocês observarem sempre é quando aparece essa palavra avaliativas. Tá? Toda atividade que tiver aqui com essa palavra vale nota. Tá? Tem um tópico aqui que não vale nota ainda. Não sei se eu não terei de dar nota para isso aqui devido ao tempo que eu tenho, né? Até o dia 29 para fechar as notas do primeiro trimestre. Tá? Mas, por enquanto, as que valem notas são essas onde aparece essa expressão avaliativas, tá bom? Deixa eu ver agora, o que eu quero falar hoje especificamente, acho que é essa aqui, né? Aqui do terceiro B, né? 21 atribuídos, nenhum entregue por enquanto, tá? Essa atividade, aqui estão as instruções, né? São 2 vídeos, um sobre ficção científica e outro sobre transhumanismo. Né? Aqui estão os vídeos, né? O primeiro vídeo tem 10 minutos, vejam só, eu posso abrir aqui, quero que vai funcionar, pronto. Vocês observem só, a pergunta inicial do professor, né? Ela desse vídeo aqui, uma pergunta bem direta, né? De que forma a ficção científica prevê o futuro. E aqui vocês viram que eu coloquei esse roteiro, né? Então isso aqui eu acredito que ajuda muito a realização desse trabalho, tá, gente? Porque você tem os tópicos aqui, né? É importantíssimo que você assista, mas aqui estão os tópicos, eu coloquei pelo menos 25 tópicos, né, do vídeo 1, tá? E 7 tópicos do vídeo 2. Vídeo 2 eu coloquei menos coisas, até porque não deu tempo de eu fazer uma pesquisa tão acurada. Não que o anterior tenha sido feito uma pesquisa muito acurada, mas esse anterior aqui tem mais detalhes, né? Eu acho, para transmitir informações mais detalhadas aqui desse vídeo 1, né? Vejam, o título do vídeo é Quando a Ficção Científica Vira Realidade. Eu até pensava que esse título era uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação mesmo, tá no YouTube ali, né? Esse canal do YouTube, o canal do Saber, é muito bom, gente. Ele reúne um grupo de palestrantes de altíssimo nível, tá? Eu recomendo que vocês, se quiserem assinar esse canal e seguir, é um trabalho de altíssimo nível. São palestrantes, assim, convidados, que falam sempre sobre temas da atualidade. E eu acho um pouco elitista, sabe? Porque eles têm cursos em que eles oferecem que são pagos. São cursos caros, sabe, gente? Eu acho caro, assim. Vocês que são ricos, não, né? Mas para mim é caro pagar R$ 500 para um curso
online de, sei lá, de 10 horas, é um tempo legal, mas iria muito dinheiro do meu salário para pagar isso, né? Em todo caso, é porque são palestrantes consagrados, né? Inclusive, esse professor aqui é o Alexei Dudsworth, né? Tem um nome bastante curioso, né? Um nome saxônico, né? Mas ele é uma autoridade nesse assunto aqui, né? Ficção científica e transhumanismo. Olha só, indo nessa aulinha, para ser bem rápido, tá, gente? Eu vou tópico por tópico aqui, né? Falando do vídeo 1, né? De que forma a ficção científica prevê o futuro? Se é que ela prevê, né? Mas ele vai citar exemplos aqui, né? Já na partir do tópico 2 aqui, né? Aconteceram casos como as viagens de Gulliver, ele fala, né? As viagens de Gulliver é um livro de literatura, agora eu não me recordo se é no começo do século XIX, ou final ou começo, acho que é final do XIX, tá? Vale a pena vocês darem uma pesquisada nisso, e nesse livro, algumas coisas são mencionadas, assim, né? São espécies de previsões que na época a tecnologia não tinha e que eles conseguem fazer, né? Depois tem o Isaac Asimov e o Arthur Clarke, né? Esses dois já são do século XX, tá? E eles são escritores de ficção científica, talvez alguns de vocês tenham lido, né? Não sei, alguém já leu algum romance desses caras? Eu vi um filme baseado na obra do Isaac Asimov, que se chamava, acho que era O Homem Bicentenário. Tem um que é O Homem Bicentenário e outro que é sobre um menino que é um robô. Não sei se vocês já viram, é do Steven Spielberg, o filme. Eu não me recordo agora, porque, para falar bem a verdade, quando eu assisti, eu não pensei muito que poderia ser um filme importante, assim, mas ele tem seu valor, né? Tem seu valor. Nesse filme, um menininho, uma criança, um robô, e ele é construído para uma família que perdeu, eu acho que é isso, né? Se não me falha a memória, a família perdeu seu filho, uma mãe ficou muito triste com a morte da criança, né? Um menino, uma criança. Então, num futuro hiper científico, hiper técnico, eles criaram um robozinho para substituir, sabe? É uma coisa, né, maluca. E essa criança, e esse robô, ele é um robô hiper tecnológico, uma capacidade de processamento muito avançada. Ele começa a sentir amor pelos seus pais, ele começa a querer ser um humano, tá? E uma coisa que está lá na literatura do Asimov, né, que é o que eu posso falar um pouco mais, assim, porque um pouco sobre o filme, né? Eu não li nenhum livro dele, tá? Eu até gostaria de ter lido, mas puxa, não dá tempo para a gente ler tudo que a gente quer, né? Então tem esse filme, eu vou depois pesquisar e passar para vocês, tá? O Clarke eu já não conheço absolutamente nada, não tenho nenhuma informação sobre ele, né? O que eu só sei que ele tem algumas obras assim que são bastante importantes na área de ficção científica, né? E nesse terceiro tópico aqui, o Alexei, o professor Alexei, fala que ambos tinham conhecimentos científicos, tá? Então, quando eles escreveram suas obras, eles não escreveram assim, vindo da cabeça deles ou coisa do gênero. Eles tinham um conhecimento científico para poder supor para onde que a humanidade iria, né? Quais seriam os rumos da humanidade, tá? Asimov fala muito em robótica, mas raramente fala em alienígenas. É um detalhe que está ali, né? Fala muito em colonizar a galáxia através do engenho humano, né? A capacidade do ser humano de ir para outros planetas e tal, né? Criar seres artificiais com direito. Ó, isso aqui é um negócio bem, bem curioso que ele propõe, né? O Asimov. Ele diz que no futuro um robô poderá ter direitos assim como um ser humano. Tá? É uma coisa muito estranha de se pensar, né? Não sei se faz sentido isso, mas, enfim.
se a gente pensar num paradigma de respeito, né, claro, a gente poderia, sei lá, respeitar uma ação qualquer, uma máquina, né, assim como a gente respeita a propriedade, né, sei lá, alguém tem uma propriedade qualquer, você não vai lá e rouba, destrói, né, então alguém poderia ter uma propriedade de um robô, esse robô poderia ter sua autonomia, enfim, é uma coisa maluca que eu realmente acho que vocês é que tem que pensar como que seria a possibilidade de um robô tendo direitos, né? Há um país árabe que ele menciona, ele não diz qual é o país, vocês podem pesquisar, que reconheceu a cidadania de uma inteligência artificial, de uma máquina de inteligência artificial, né? O Arthur Clarke tem um vídeo chamado A Cidade do Futuro, de 1964, que está no YouTube, né? Vale a pena vocês pesquisarem também para ver o que ele fala, assim, né? Quais são as previsões que ele propôs ali, né? E o professor Alexei, ele fala que ele criou um grupo, alguns anos atrás, acho que em 2014, que foi fazer a avaliação dessa previsão, né? Em 64, Clarke fez um conjunto de previsões, como seria uma cidade do futuro, né? E em 2014, o professor Alexei aqui reuniu um grupo de estudiosos para avaliar, né, quais foram as que ele acertou, quais foram as que ele errou, né? E ali vem abaixo o que eu coloquei como acertos de Clarke e depois os erros de Clarke, né? Isso aqui é legal de vocês brincarem, talvez. Tem um filme que eu gostava quando eu era adolescente, que é o De Volta para o Futuro. Não sei se vocês já viram esse filme. Tem essa brincadeira, né? Então, acho que, se não me engano, o primeiro De Volta para o Futuro, ele previa que em 2015 as pessoas estariam andando de skates flutuantes, sabe? Um skate sem rodinhas que vai flutuando, assim, né? Infelizmente não acertou, né? Mas vejam aqui, ó, negritei para vocês, acertos de Clark. Primeiro, a telemedicina, isso já está acontecendo, né? As redes sociais, já está acontecendo há muito tempo, e o ensino à distância. Isso aqui o Clark previu lá atrás, né? Nessa discussão, assim, tecnicamente de um ensino à distância com teleconferência e tudo mais, né? Essa parte de telemedicina aqui é muito interessante também, né? Porque, inclusive, tem na palestra ali, na outra atividade que está na sala de vocês, tem uma palestra sobre gamificação, né? E lá, o palestrante, que é o Francisco Tupi, um outro professor também, da USP, da PUC, eu acho, que é doutor nessa pesquisa aí, ele afirma que você vai ter no futuro, por exemplo, uma criança treinando medicina com joystick de computador, né? Isso é muito, muito, muito interessante, né? Você pode ter uma criança que vai ser um cirurgião, assim, hiper hábil, né? E eu sei porque o meu irmão mais novo, ele joga, né, no videogame, a habilidade dele com aquilo é incrível, né? Eu não, bom, é que a minha mobilidade é muito reduzida, né? Mas eu só consigo mexer 3 dedos da mão, mas mesmo assim, eu acho que até para um adulto que tem a mobilidade completa, é difícil ter tanta habilidade, né? Então vocês imaginem uma criança, né, que vai ser treinada, né, treinada para praticar medicina desde pequena, assim, com esses joysticks de computador, de videogame. Esses dias eu vi o que aconteceu. Uma corrida de Fórmula 1 que foi realizada em videogame. 2 pilotos da equipe Williams, né, fizeram uma disputa no simulador de um videogame. Então o cara, né, depois que ele treina tanto ali naquele. As autoescolas fazem isso também, né? Tem vários lugares que tem essas coisas. Então, isso aqui é um acerto do Clark, tá? Daí ele fala, mas a internet já existia. Então, quer dizer, esse cara faz uma previsão a partir de coisas que ele já sabe. Não é um negócio assim que pode parecer uma profecia, ao estilo Nostradamus, né? Que, sei lá, prevê uma coisa de um ponto de vista sobrenatural, sabe? Pessoal, eu estou muito falando demais aqui sozinho. Vocês estão compreendendo essa aulinha? Se puderem me dar um feedback, gente, seria interessante, né? Se vocês quiserem escrever aqui, eu vi que tem um boa tarde do Cauano, Jonathan está aqui. Se vocês quiserem
falar algo seria interessante, sabe? Porque a interação, né, é uma forma de aprendizagem. Então, quando você consegue se expressar sobre um assunto, você aprende mais sobre ele, né? Cauano, tome a frente aí, meu querido. Tudo bem. Compreendi. Não, fica tranquilo então. Mas tem várias pessoas aqui, quem quiser falar, Jonathan, Júlia, Giovana, Fernanda, Ana Flávia. Eu não me recordo de todos os rostos de vocês, gente. Só dos mais capeta, tipo o Cauano. Não, tô brincando. Mas eu realmente são muitos alunos, a gente não consegue memorizar todos, né? Vamos em frente. A internet já existia, então, aqui, ó, assim como Galileu, Clarke redimensionou uma invenção já existente, tá? Então, o que significa redimensionar uma invenção já existente? É você pensar o alcance dela, né? Então, eu tenho uma internet, quer ver? Ó, isso aqui é uma coisa que eu pensei, eu pensei com a minha própria cabeça. Eu acho que eu posso, talvez, ajudar vocês a entender. É a primeira vez que eu vou falar isso. Não, a segunda vez, então ainda não está bem elaborado na minha cabeça. Mas é o seguinte, ó. Vamos lá. Você tem hoje um computador aí, né? Um celular. Você pode estar usando isso. Esse teu computador ou esse teu celular tem uma capacidade de processamento X, né? Tem esse meu computadorzinho aqui, é um notebook, ele tem 4 GB de RAM. É bem fraquinho. Eu não consigo fazer nada do que eu gostaria, né? Meu irmão quer que eu jogue com ele na Steam, ele não roda nada do que eu gostaria de jogar. Não tem uma placa de vídeo, não tem nada disso, né? Suficiente. Mas eu consigo assistir filmes aqui, eu consigo ver YouTube, consigo conversar com vocês, algumas coisas eu consigo. Bom, o que seria redimensionar? Vamos supor que esse computador que tem 4 GB de RAM, vamos dizer que daqui a, sei lá, 10 anos, ele tenha 1 TB de memória RAM. Conseguem perceber? Conseguem perceber o que eu poderia fazer com esse notebookzinho aqui? Então, isso é redimensionar o negócio, né? Hoje eu consigo jogar nele um jogo que eu adoro, antigo, que é o Age of Empires, o 2, o Definitive Edition. Não, o Definitive Edition não roda, roda um anterior, o Age of Empires 2 HD. E jogo um jogo que eu não sou muito fã, mas o meu irmão quer que eu jogue com ele, que é o CSGO. Aí eu fico lá. Agora eu comecei a ficar viciado nesse jogo, que é meio, acho até meio violento. Mas ele é bem ruim. Ele roda aqui com, sei lá, 40 FPS. Não dá para jogar. Mas vocês imaginem se daqui 10 anos eu tiver um notebook com 1 TB de memória RAM. Então isso é redimensionar as coisas, né? Hoje você pode ter um canal no YouTube, daqui 10 anos você vai poder ter uma rede de televisão no teu YouTube, tá? E aí você consegue fazer previsões, né? A pergunta que eu coloquei é: podemos redimensionar as nossas tecnologias? Por exemplo, se a internet quadruplicar sua velocidade, quais os impactos disso para o futuro? Tá? Eu lembro que antigamente, quando eu comecei a entrar na internet, eu tinha uma internet de escada, depois que ainda fazia aquele barulhinho do modem no telefone. Eu acho que vocês não tinham nem nascido nessa época, né? Mas depois eu fiz uma assinatura da internet a cabo que tinha 400 kbps de velocidade, não tinha nenhum mega. Hoje eu tenho uma internet de 120 mega. Já vi que tem cidades no Japão com internet de 1 giga de velocidade. Então imagine essa proporção aí, onde que a gente vai parar com a tecnologia, com as relações, né? E se a gente não souber usar isso, acho que vai até ser sofrimento para nós, né? Porque a gente vai existir a tecnologia, a gente não vai ter habilidade para usar, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, os erros do Clarke. Isso tudo no vídeo 1, tá, gente? O primeiro erro que o professor Alexei aponta é que ele superestima a humanidade. O que significa isso? Que o Clarke achava que a humanidade iria se tornar cada vez melhor, os seres humanos bons, tá? No sentido moral mesmo da palavra.
Então ele não tinha ideia, eu acho, né? Assim como, se você pensar, os inventores do avião não pensaram que o avião seria usado para jogar uma bomba atômica, para matar pessoas. Eles pensaram em inventar algo para ser bom, né? Para ser melhorar o ser humano. Agora você tem na internet uma tecnologia fantástica, mas você tem deep web, que são tem vídeos criminosos, né? De torturas, de assassinatos. Você tem pedofilia, né? Você tem um monte de coisas extremamente péssimas, né? Então, o Clark, segundo o professor Alexei, errou nessa previsão, que ele não percebeu que dar um instrumento muito poderoso para a humanidade também pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso porque o ser humano não necessariamente, um ser humano inteligente não necessariamente é bom, né? Pode até haver um ser humano inteligente que seja mal. Me parece uma coisa, um desperdício, mas acontece e muito, né? As pessoas não veem o prazer que é ser bom, né? As pessoas de fazer o bem, né? As pessoas veem às vezes prazer em fazer o mal, né? Isso de certa forma é uma burrice emocional, né? Mas enfim, é uma realidade, né? Outra coisa que o professor Alexei fala aqui, ó, 16, desses erros do Clark, é que o ser humano possui um cérebro muito antigo, com tecnologia hipermoderna e quase desperdiçada com bobagens, né? A gente tem uma internet que é uma coisa maravilhosa, né? Uma biblioteca, assim, a maior biblioteca de toda a história da humanidade, está tudo aqui, conhecimento, cultura, e a gente fica vendo fofoca no Facebook, né? Então, parece que é um descompasso entre o nosso cérebro, nossos impulsos e aquilo que a gente poderia fazer em termos de aprendizagem, que a gente poderia usar para uma coisa mais construtiva, né? Aqui no 17 ele fala que o ser humano se incomoda com seres muito parecidos conosco, porque nos faz pensar que não somos especiais. Então, assim, ele cita lá, né, se você tem, por exemplo, sei lá, um, um bicho de estimação, né, um cachorrinho, você gosta de ver o cachorrinho nos seus afetos e tal, ele é parecido, né, com um filhote de cachorrinho, é parecido com, vamos dizer assim, com um bebê, né? Mas se você tivesse um robô igual a um ser humano, daí talvez você começasse a pensar, né, um robô se comportando igual a mim, talvez eu não seja, a espécie humana talvez não seja tão especial assim, né? Isso aqui é um ponto delicado de pensar, né, gente? Ele faz uma observação muito curiosa, que eu achei até engraçada, porque ele fala assim, os seres humanos têm animais de estimação, mas ninguém tem um macaquinho como animal de estimação, né? Porque ele é muito parecido com o ser humano, então você não gostaria de pensar que nós somos animais também, né? O Nietzsche é um filósofo muito polêmico do século XIX, lá do final do século XIX, ele fala que existe animalidade no ser humano, mas não quer dizer que o ser humano se reduza a um animal. E nós gostamos de pensar que nós não somos animais, né? Então, às vezes, se você tiver um pet que fosse muito parecido contigo, isso poderia te incomodar. Porque até... Eu particularmente não acho incômodo, porque eu acho que nós temos animalidade como todos, e não acho que os animais sejam inferiores, né? Eles estão numa posição, até os animais são carneados, né, para alimentar o ser humano em massa, né? Mas, bom, é digamos assim, uma contingência da realidade, né? Vejo que tem várias discussões aí muito delicadas, né, que a gente precisaria pensar, tá? Eu até fico um pouco apreensivo de como abordar esse assunto, mas a gente não pode ter medo de pensar, de buscar os vários pontos de vista diferentes, né? Claro que contribuiu com o GPS, por exemplo, né? Asimov já previa os tablets, lá nos anos 60, 50, né? Tá? Previram também a questão do dinheiro digital, né? Esses últimos comentários aqui, eu estou quase acabando, ele fala assim, Black Mirror faz sucesso, a série, né, Black Mirror, porque lida com as tecnologias que são praticamente em uso no nosso mundo real.
Então, não são tecnologias que estão muito distantes da nossa realidade, estão aí, né, que vão fazer a nossa vida mudar já já, né? Já está mudando e vai mudar cada vez mais, né? Espero que a gente consiga fazer mudar para o bem, né? Mas é difícil, né? Um ponto que ele fala, que ele se empolga muito, é essa ideia de lentes de realidade aumentada, né? Isso aqui é um negócio curioso, né? Porque hoje em dia você tem um celular, né? Então você olha no celular as coisas que você quer e tal. Você pode ter daqui a algum tempo uma lente de contato no teu olho e você vai nessa lente de contato você vai obter as informações que você quer, né? Você vai ver até mesmo as coisas que você está pesquisando ali, né? Imagina a tecnologia. Se eu falei assim desse computador aqui com 1 terabyte de memória RAM no futuro, bom, caso eu tenha uma lente de contato aqui onde eu posso consultar o Google, né? Ou qualquer outro sistema que substitua o Google no futuro, né? Esperemos que não seja só um monopólio de uma única corporação dominando tudo. Vai ser um negócio impressionante, né? E até ele fala sobre essa noção de que você vai poder ver aquilo que você quer ver, tá? Então, eu fiquei pensando assim, uma pessoa que mora numa favela lá no Líbano, né, destruído pelas guerras americanas lá que querem o petróleo deles, né? Ele vive num escombro, ele mora em escombros. Ele poderia ter uma lente dessas, né, e se ficar vendo como se ele estivesse num palácio. Percebe, gente? Então, também, em parte, assim, o que é o meu estado emocional pode ser influenciado por aquilo que eu vejo, aquilo que eu acho, como eu interpreto aquilo que eu vejo, né? Mas se eu tiver um holograma no meu olho me fazendo pensar que eu estou numa situação confortável, eu posso me sentir confortável. Isso tem consequências muito impressionantes, né? Um prisioneiro numa solitária, né? Alguém que está preso, alguém pode ficar em prisão perpétua, né? E feliz, né? Sei lá, pode acontecer. Isso muda muito, assim, a relação com a tecnologia, muda o pensamento, muda a moralidade também, né? O que o Philip Dick fala, né, num artigo chamado Ubique, que é essa ideia de ubiquidade, tá? Ou seja, tudo focado num centro onde eu tenho uma espécie de centro de processamento de informações, né? Tá? E eu consigo estar centralizado nisso, né, e ter um mundo que gira em torno daquilo ali, ok? Em conexão permanente, que é o tópico 24 aqui, né? Conexão permanente. Isso aqui já está acontecendo, eu acho, de certa forma, né? Eu reparei que nesses dias de quarentena, não sei vocês, mas eu tô dormindo com o meu celular do lado da minha cama já. Na cama, né? Já durmo com ele. E daí acordo e já vou olhar, assim, de manhã, para ver se tem alguma informação, alguma mensagem e tal, né? É uma conexão permanente, né? Imagine se você implantar um chip que te conecta teu cérebro à internet. É possível no futuro, né? Tá? E aqui, por último, ele está querendo propor uma reflexão que é antecipar os riscos da desumanização. Você vai ter talvez seres humanos que não estão mais tão humanizados, né? É um negócio bastante amplo. A tecnologia, né, pode ir fazendo assim com que o ser humano se torne não meramente um ser carnal, orgânico. E aqui já entra no vídeo 2, já é um link, já é uma ponte para o vídeo 2, né, que é o transhumanismo, uma visão otimista sobre o progresso. Essa aqui eu acho que é uma pergunta, deixa eu ver, quero confirmar. Só para eu confirmar aqui. Essa é uma pergunta que o professor Alexei faz, né? Então ele não está dando isso como
uma resposta já pronta. Pode ser que o progresso tecnológico produza uma humanidade melhor, né? Pode ser que produza uma humanidade pior. Não sabemos, né? E aí ele fala de duas coisas, ele fala da ONU e da Unesco, né? A ONU, ela é fundada visando a estabilidade política. Olha só que coisa interessante. Eu também não tinha essas informações aqui, eu estou aprendendo junto com vocês, né? A ONU pensa com a finalidade de produzir estabilidade política no pós-guerra. O mundo estava destruído ali, na Europa, né? Destruída, e vários outros continentes também sofreram, né? Com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, né? Que provocaram aquilo tudo, né? Aquela catástrofe. Estão voltando agora, né? Aqui no Brasil, né? A direita extremista é sempre um caos, né? Sempre instabilidade, né? E a Unesco, ele fala que tinha a ideia de levar a humanidade a outro nível. Ele se refere à Unesco, na fundação da Unesco, como o projeto Star Trek. Star Trek, não sei se vocês sabem, é aquele filme Jornada nas Estrelas, né, que são viagens, né, um grupo uma expedição que sai viajando pela galáxia e pelo universo para encontrar novas civilizações, tentar ajudá-las e, né, ver como se relacionar com outras civilizações, né? O fundador da Unesco é o Julian Huxley, que era irmão do Aldous Huxley. Aldous Huxley, autor do livro Admirável Mundo Novo. Olha, se não me engano, ele também escreveu A Revolução dos Bichos, que é uma outra obra aí, se vocês depois pesquisem, eu não tenho certeza. Mas o Admirável Mundo Novo é uma obra que eu li também na minha adolescência, quando eu estava no ensino médio, eu li, mas eu não gostei tanto quanto de uma outra obra chamada 1984, que é do George Orwell. Essa obra é muito parecida com o Admirável Mundo Novo, e é a previsão, né, desse mundo hiperconectado, hipervigiado pela internet, né? Big Brother, né? É a ideia do Orwell, em 1984. Big Brother seria um computador gigante que vigia todo mundo, está conectado a uma rede, uma internet, né, que consegue vigiar todo mundo. Isso aqui já acontece, né? Tudo que a gente faz na internet fica registrado em algum servidor, né? Então, é claro que é preciso tomar cuidado com isso. Revolução dos Bichos é do Orwell. Ah, então tá certo. Eu posso ter me enganado. Então, o Huxley, eu não tenho realmente muito conhecimento. Eu li, mas eu gostei mais do Orwell. Tá? É uma coisa próxima, assim. 1984, o romance do George Orwell sobre esse futuro tecnológico hipervigiado. Admirável Mundo Novo é parecido, só que parece-me que é com uma crítica à União Soviética ali, né? Que é interessante também essa crítica, né? E aí ele fala desse manifesto transhumanismo, tá? Que esse Julian Huxley publicou. Isso, ó, veja, já estou falando do vídeo 2, tá, gente? Um pouco mais curto, né? Rompe com o antropocentrismo e os privilégios diante das outras espécies. Isso aqui é curioso, né? Ele propõe uma visão mais holística, assim, né? O ser humano como parte de uma natureza, né? Não tão antropocêntrico, quer dizer, antropo é humano, cêntrico, centralizado, né? Tudo como se o ser humano fosse o centro de tudo, né? Então é uma discussão, e essa discussão ela vai partir em parte da questão da inserção de elementos não orgânicos no corpo humano. Por exemplo, uma prótese, né? Você tem, digamos assim, ó, uma prótese, alguém que teve uma perna amputada, né? Atletas paraolímpicos.
coloca uma prótese de ferro, de carbono, sei lá, eu não conheço direito isso daí, mas vocês já viram isso, né? Atletas que praticam esportes com isso, com próteses, né? Nada impede que no futuro você tenha uma prótese cognitiva, né? Se você tem, eu posso ter uma prótese para colocar um par de pernas para uma pessoa que não anda poder andar, talvez você possa ter no futuro um processador no teu cérebro, né? E aí eu, por exemplo, não gosto de matemática. Acho muito legal quem consegue ter habilidade em matemática, mas eu não gosto muito. Eu preferia ter uma calculadora inserida no meu cérebro para me dar as informações, sabe? E poderia ser, né? Aí você, mas enfim, percebam que isso já vai me levar, talvez a eu ser um ciborgue, né? Se eu aceito que alguém enfie uma calculadora na minha cabeça para me ajudar com a inteligência matemática, nada impede que enfie outras coisas, né, na minha cabeça, que no futuro, sei lá, meu cérebro vai, vamos dizer assim, eu queimou lá, eu sofri um AVC e queimou os neurônios da minha cabeça. Digamos que a medicina tenha condições de criar um chip que substitua esse neurônio que morreu. Eu coloco lá 20% do meu cérebro, bati a cabeça, né? Como aconteceu com aquele piloto de Fórmula 1, o Schumacher, sofreu um acidente, ficou paralisado, danificou uma parte do cérebro dele. Digamos que eu tenha um trauma e 20% do meu cérebro seja danificado. E eu coloco nesses 20%, eu coloco chip de computador. Tá? Eu continuo sendo eu mesmo ali, mas vamos supor que eu vou substituindo até ter 100% da minha cabeça formada de silício. É um negócio maluco, né? Um negócio doido, assim, de pensar para nós hoje em dia. É estranho. Mas aí a gente seria um robô, né? Ou continuaríamos tendo nossos pensamentos e tal, né? Pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo até aqui? Tô quase acabando, tá? Era para ser rápido e eu acabo me enrolando, mas vamos lá. Aqui ele fala assim, ó, usar a inteligência para reduzir e até eliminar o sofrimento através da tecnologia. O Huxley tinha essa ideia, né, que a tecnologia poderia ser uma forma de eliminar o sofrimento, né? Não sei se isso vai acontecer. Em parte é possível, né? Você vai ter, digamos assim, nós já temos isso, né? Pessoas que sofrem de depressão, né, e que podem utilizar de remédios, é uma forma da pessoa usar a tecnologia, porque o remédio é uma tecnologia, né? E você consegue melhorar, consegue se equilibrar, consegue ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? E até daí você consegue desenvolver teu potencial, que muitas vezes está bloqueado por aquele problema. Mas eu não sei se vai chegar ao ponto de ser 100% eficaz, tá? Habermas, que é um outro filósofo, né, um filósofo alemão, consagrado, clássico, ele diz que o progresso é mais rápido do que a ética. Tá? Então a tecnologia avança muito, a gente já viu isso, né? Tem muita tecnologia, daí você vai ter lá os casos de pedofilia quadruplicaram depois do advento da internet, né? Então é uma tecnologia que ela vem num progresso científico, mas o avanço ético é menor, né? E aqui ele propõe que a filosofia deve se antecipar no debate. A filosofia, eu acho que ela deve, na minha visão, aqui eu falo eu como Roberto, aqui, tá, gente? Acho que a filosofia deve saber dominar essas técnicas em alguma medida, mas ela não tem a obrigação, né? Eu como professor de filosofia, não jamais aprenderei informática. Até gostaria, mas não tenho essa capacidade. E a minha área é pensar assim, a ética que pode ser boa ou má para a informática. Tá? Então essa é um pouco a função da filosofia, né? Aqui eu coloquei por possível conexão com a palestra do professor Fernando Tupi sobre gamificação, né? Quando a tecnologia se eleva muito acima da habilidade de usá-la, isso gera sofrimento social. Quando se equilibram esses vetores, temos progresso. Assim, então você tem muita tecnologia e tem gente que não sabe usar. Hoje em dia mesmo nós estamos vendo isso. Eu acho isso hoje, gente, que está acontecendo.
temos muita tecnologia e nossos professores não sabem utilizar. É uma realidade, eles não sabem utilizar o Google Classroom. Tá? E aí isso gera um certo sofrimento. Tem alunos também não sabem usar. Né? Existe essa tecnologia que poderia nos ajudar muito e está cada vez mais avançando. E a nossa habilidade está ficando para baixo. Então, a ideia ali da outra palestra pode conectar um pouquinho com essa aqui. Quando você tem um descompasso entre a excessiva tecnologia e a baixa habilidade para usar ela. Né? É como alguém... Eu me lembro quando eu era criança, meu amigo comprou um computador e a gente não sabia usar. Tivemos que aprender a usar. Era um Mac, daqueles antigos, sabe? E a gente, depois de meses, a gente descobriu como jogar Pac-Man, um jogo básico, né? E foi, sabe, foi um período de sofrimento mesmo, porque você tem o instrumento e não sabe, não tem o conhecimento para usar. Beleza, meus queridos? Eu falo demais, né? Eu não quero dar aulas tão longas assim. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, ainda posso tentar responder. Acho que ficou tudo claro, professor. Consegui entender bem tudo. Qualquer coisa, eu posso entrar em contato com você mais tarde. Legal. Maravilha. Os demais tiverem alguma questão, né? Então, isso é para aquela atividade ali, que eu coloquei, essa atividade 5, né? Vale nota. Então, vamos em frente, gente. Vamos nos mantendo aí na quarentena. Deixa eu ver, apareceu alguma coisa no chat. Legal, Julia. É isso aí. Eu lembro que a Meister tinha umas perguntas, não sei se ela conseguiu entrar aqui, eu acho que ela não conseguiu entrar, né? Mas eu falo com ela depois pelo WhatsApp, porque ela estava com dificuldade nessa atividade aqui. Vejam só finalizando, né? Você vai fazer um resumo, tá? Pega aqui, ó, nas instruções eu geralmente explico bem, né? Você vai escrever uma redação com no mínimo 10 linhas, tá? Pode ser mais, evidentemente, contendo um resumo jornalístico em terceira pessoa sobre as teses. Pode ser sobre um, ou pode ser sobre o dois, ou pode ser sobre os dois vídeos, tá? Você faz, sei lá, pode fazer 9 linhas desse resumo e uma linha final, que é isso aqui, ó, posicionamento opinativo pessoal. Daí sim em primeira pessoa, com argumentação, né? Você vai dizer assim, sou contrário a essas tecnologias, ou sou contrário à ideia de que a arte consegue, a ficção científica consegue prever o futuro. Daí você tem que dizer por quê, um argumento. É isso aí. Tá bom, meus queridos? Eu sou papagaio, começo a falar e não paro mais. Queridos, muito obrigado de coração por vocês terem vindo. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me ligar. Tamo junto, tá bom? Beleza, professor. Valeu. Valeu, boa tarde a todos.